A Zona Morta, Stephen King. Capítulo 21. Não. O delegado de Trimble disse em resposta à pergunta de Johnny. Não há nenhuma acusação contra você. Não está detido. E não tem de responder a pergunta nenhuma. Mas ficaríamos muito agradecidos se o fizesse. Muito agradecidos, repetiu um homem que usava um conservador terno executivo. Seu nome era Edgar Lengter. Era do escritório do FBI em Boston. Ele achava que Johnny Smith parecia muito doente. O inchaço de uma escoriação sobre a sobrancelha esquerda ia rapidamente ficando roxo. Quando desmaiou, Johnny levou um belo tombo. Caiu sobre o sapato de algum componente da banda ou sobre o bico quadrado da bota de um motoqueiro. Mentalmente, Lengter optou pela segunda hipótese. E possivelmente a bota do motoqueiro estava em movimento na hora do impacto. Smith estava pálido demais, e suas mãos tremiam muito quando ele bebeu água no copo de papel que o delegado Beasley dera. Uma pálpebra estremecia em um tique nervoso. Parecia o clássico suspeito de assassinato, embora o objeto mais letal encontrado em seus pertences tivesse sido um cortador de unhas. Lengter, no entanto, não tirava da mente aquela má impressão, e Smith de fato combinava com ela. O que posso dizer? Johnny perguntou. Tinha acordado em uma delegacia, em uma cela destrancada. Sentia uma dor de cabeça alucinante. Agora ela estava se dissipando, deixando Johnny com a estranha sensação de estar quase oco por dentro. Era mais ou menos como se suas entranhas tivessem sido tiradas por uma concha e substituídas por bombril. Nos ouvidos havia um som incômodo, alto. Não precisamente um toque de sinos. Parecia antes uma espécie de rumor contínuo. Eram 9 da noite. O circo de Stilson tinha deixado a cidade há muito tempo. Todos os cachorros-quentes já haviam sido comidos. Pode nos dizer o que exatamente aconteceu lá? Sugeriu Bess. Estava quente. Acho que fiquei empolgado demais e desmaiei. Você é portador de deficiência ou algo assim? Lengter perguntou em um tom descontraído. Johnny olhou com firmeza. Não brinque comigo, Sr. Lengter. Se sabe quem eu sou, então diga. Eu sei. Lengter respondeu. Talvez você seja paranormal. Não precisaria ser paranormal para achar que um agente do FBI pode estar querendo fazer um joguinho comigo, disse Johnny. É um garoto do Maine, Johnny. Nascido e criado lá. O que um garoto do Maine está fazendo em New Hampshire? Dando aulas particulares. Ao filho dos Shertolds. Pela segunda vez. Se sabe por que pergunta. A não ser que suspeite que eu tenha feito alguma coisa. Lengter acendeu um vintage menthol. Família rica. Sim, são mesmo. Você é um fã de Stilson, não é, Johnny? Bess perguntou. Johnny não gostava de sujeitos que o chamavam de você no primeiro contato, e aqueles dois estavam fazendo isso, o que o deixava nervoso. E você é? Ele perguntou. Bess soprou, fazendo um barulho feio. Há cerca de 5 anos tivemos um show de música popular em Trimble que durou o dia inteiro. Foi nas terras de Rick Jameson. O conselho da cidade teve suas dúvidas, mas o evento rolou porque a garotada precisava de algo para se divertir. Achávamos que teríamos talvez uns 200 garotos locais nas pastagens na área leste da fazenda Reik ouvindo música. Em vez disso, havia 1.600, todos fumando maconha e bebendo sem parar pelos gargalos das garrafas. Fizeram uma bagunça tão grande que o conselho ficou furioso e disse que jamais uma coisa daquelas se repetiria. A garotada fora embora ressentida, de olhos vermelhos e dizendo: qual é o problema? Ninguém ficou ferido, não foi? Acreditam que não há nenhum problema em fazer uma tremenda bagunça desde que ninguém saia ferido. Acho que Stilson pensa da mesma maneira. Lembro de uma vez em que... Você não tem nenhum tipo de ressentimento contra Stilson, tem, Johnny? Lengter perguntou.
Nenhum problema pessoal entre você e ele? Lancter deu um sorriso paternal, do tipo, por que não conta e tira esse aperto do peito? Até 6 semanas atrás eu nem sabia da existência dele. Bem, mas isso não chega a responder à minha pergunta, certo? Johnny permaneceu algum tempo em silêncio. Ele me perturba, disse por fim. Isso também não responde à minha pergunta. Sim, acho que responde. Está sendo menos cooperativo do que gostaríamos que fosse. Lancter afirmou em um tom desapontado. Johnny se virou para Bess. Todos que desmaiam em uma concentração pública na sua cidade são interrogados pelo FBI, delegado Bess. Bem, não. Bess parecia pouca à vontade. Claro que não. Você estava apertando a mão de Stilson quando caiu. Lancter respondeu. Parecia muito mal. O próprio Stilson parecia estar verde de medo. É um rapaz de muita sorte, Johnny. Sorte porque os bons companheiros de Stilson não transformaram sua cabeça em um saco de pancadas. Devem ter pensado que você tinha arrancado um pedaço dele. Johnny olhou para Lancter com uma expressão de surpresa. Virou-se para Bess e retornou ao homem do FBI. Você estava lá, disse ele. Bess não lhe telefonou pedindo para ajudar. Você estava lá, no comício. Lancter esmagou o cigarro. Sim, eu estava. Por que o FBI está interessado em Stilson? Johnny quase latiu a pergunta. Vamos falar de você, Johnny. Qual é o seu... Não. Vamos falar de Stilson. Vamos falar dos bons companheiros dele, como você os chamou. A lei permite que andem por aí carregando bastões serrilhados? É, disse Bess. Lancter lhe dirigiu um olhar de advertência, mas Bess não viu ou ignorou. Porretes, bastões de beisebol, tacos de golfe. Nenhuma lei é contra nada disso. Ouvi alguém dizer que aqueles caras já tinham sido membros de uma gangue de motoqueiros. Alguns pertenciam a um grupo de Nova Jersey, outros a um grupo de Nova York. Isso, delegado Bess. Lancter interrompeu. Acho que realmente não é hora de... Não sei qual é o mal de contar, disse Bess. Eles são vagabundos, criaturas podres, sacos de fezes. Alguns fizeram parte dos Hamptons 4 ou 5 anos atrás, quando aconteceram aquelas desordens. Outros andaram filiados a um clube de motocas chamado os Doze do Diabo, que se desmantelou em 1972. O braço direito de Stilson é um sujeito chamado Sonny Elliman. Ele foi presidente de Os Doze do Diabo. Foi detido uma meia dúzia de vezes, mas nunca foi indiciado. Está errado a esse respeito, delegado. Lancter interrompeu, acendendo outro cigarro. Ele foi citado pelo estado de Washington em 1973 por dar uma virada ilegal à esquerda, na contramão. Assinou um depoimento e pagou multa de $25. Johnny se levantou e atravessou devagar a sala até o filtro, onde se serviu de outro copo d'água. Lancter o observava com interesse. Então simplesmente desmaiou, certo? Lancter perguntou. Não. Johnny respondeu sem se virar. Eu ia atirar nele com uma bazuca. Então, no momento crítico, todos os meus circuitos biônicos explodiram. Lancter suspirou. Está livre para ir quando quiser, disse Bess. Obrigado. Mas vou lhe dizer exatamente o mesmo que o Sr. Lancter ia dizer. No futuro, no seu lugar, eu ficaria longe dos comícios de Stilson. Ao menos se quiser preservar sua pele. Costumam acontecer coisas às pessoas de quem Greg Stilson não gosta. É mesmo? Johnny perguntou enquanto bebia sua água. Esses assuntos estão fora de sua alçada, delegado Bess, disse Lancter. Seus olhos eram como aço fosco e atiravam um olhar muito duro contra Bess. Tudo bem. Bess respondeu em um tom conciliatório. Mas não vejo mal nenhum em dizer que tenham ocorrido outros incidentes nos comícios. Lancter reiniciou. Em Ridgway, uma jovem grávida foi tão espancada que teve um aborto espontâneo. Foi logo depois daquele comício do Stilson gravado pela CBS. Ela disse que não poderia identificar o agressor, mas achamos que pode ter sido um dos motoqueiros de Stilson. Um mês atrás, um garoto de 14 anos sofreu um traumatismo craniano.
Portava uma pistolinha de água, de plástico. Ele também não conseguiu identificar seu agressor. Mas a pistolinha nos faz acreditar que a coisa tenha sido uma reação exagerada da segurança. Que colocação elegante, Johnny pensou. Não puderam encontrar ninguém que tenha visto essas coisas acontecerem? Ninguém que quisesse falar. Lankter sorriu sem humor e bateu a cinza do cigarro. Ele é a opção das pessoas. Johnny pensou no rapaz segurando o filho sobre a cabeça para que o menino pudesse ver Greg Stilson. E quem se importa? Os porretes são só para o show. Então ele tem seu próprio agente designado pelo FBI? Lankter deu de ombros e sorriu com um ar de franqueza. Bem, o que posso dizer? O fato é que não se trata de uma designação formal. Às vezes fico assustado. O cara provoca uma onda diabólica de magnetismo. Se em um daqueles comícios ele aponta para mim de cima do palanque e dissesse à multidão quem eu era, acho que seriam capazes de me pendurar no poste mais próximo. Johnny pensou na multidão daquela tarde e na bela moça acenando histericamente com um pedaço de melancia. Acho que tem razão, considerou. Então, se sabe de alguma coisa que possa me ajudar? Lankter se inclinou para a frente. O sorriso franco tinha se tornado ligeiramente predatório. Quem sabe não teve um lampejo paranormal a respeito dele. Talvez tenha sido isso que te perturbou daquela maneira. Talvez sim, disse Johnny sem sorrir. Então, por um momento de atordoamento, Johnny pensou em contar tudo a eles. Depois rejeitou a ideia. Vi o homem na TV. Não tinha nada para fazer hoje. Por isso pensei em vir aqui e dar uma olhada ao vivo. Aposto que não fui a única pessoa que veio de fora da cidade. Certamente não. Bess concordou com veemência. E isso é tudo? Lankter perguntou. É tudo, disse Johnny e, depois de uma hesitação, só que acho que ele vai ganhar esta eleição. Temos certeza de que sim, Lankter afirmou. A não ser que possamos acusá-lo de alguma coisa. E escute, estou inteiramente de acordo com o delegado Bess. Fique longe dos comícios de Stilson. Não se preocupem. Johnny amassou o copo de papel e o jogou no lixo. Foi um prazer conversar com os senhores, cavalheiros, mas tenho uma longa viagem de volta a Durham. Vai voltar direto ao Maine, Johnny? Lankter perguntou em um tom casual. Não sei. Seu olhar passou de Lankter, com boa forma física e impecavelmente vestido, batendo a ponta de um novo cigarro no mostrador apagado do relógio digital, a Bess, um homem com aspecto pesado e cansado, com uma cara de cachorro bacê. Algum de vocês acha que ele vai querer concorrer a um cargo mais alto? Se conseguir esta vaga na Câmara de Deputados? Deus permita que não, Bess sentenciou, revirando os olhos. Esses caras vêm e vão, disse Lankter. Seus olhos castanhos muito escuros, quase pretos, não tinham parado um só momento de observar Johnny. São como um daqueles elementos radioativos raros e instáveis demais para durarem muito tempo. Caras como Stilson não conseguem bases políticas permanentes, só coalizões temporárias que se mantêm por algum tempo, mas logo se desintegram. Reparou na multidão de hoje? Colegiais e mão de obra das tecelagens gritando pelo mesmo cara? Isso não é política. É algo como uma ola de torcida, uma briga de galos ou uma plateia dos Beatles. Ele vai conseguir um mandato na Câmara, almoçar de graça até 1978 e só. Pode apostar. Mas Johnny não estava tão certo. 2. No dia seguinte, o lado esquerdo da testa de Johnny estava muito dolorido. Um roxo escuro, quase preto, sobre a sobrancelha ia passando para o vermelho e depois para o amarelo morbidamente claro que chegava às têmporas e à linha do cabelo. As pálpebras haviam inchado um pouco, conferindo-lhe uma espécie de ar maroto, como se ele fosse o coadjuvante de algum palhaço em um número de picadeiro. Deu 20 braçadas na piscina e se esparramou em uma das espreguiçadeiras, afando. Sentia-se muito mal. Dormira menos de 4 horas na noite anterior e todo o seu sono fora assombrado por pesadelos. — Olá, Johnny. Como vai, rapaz? Ele se virou. Era Nhu, sorrindo gentil. Usava seu macacão de trabalho e luvas de jardineiro.
Atrás dele havia uma carrocinha vermelha infantil cheia de pequenos pinheiros, as raízes amarradas em um saco de aninhagem. Vejo que está plantando mais ervas daninhas, Johnny comentou, lembrando-se de como Nho chamava os pinheiros. Nho torceu o nariz. Sim, infelizmente. O Sr. Chatsworth adora. Eu disse a ele o que eu achava. Que eles estão por toda parte aqui na Nova Inglaterra e não servem para nada. O rosto dele ficou assim. E Nho torceu completamente o rosto, ficando parecido com a caricatura de algum monstro em um filme da madrugada. E ele me disse, mas quero que os plante. Johnny riu. Roger Chatsworth era assim mesmo, não havia dúvida. Gostava que fizessem as coisas como ele queria. Gostou do comício? Nho deu um sorriso cortês. Muito instrutivo, disse. Foi impossível ler os olhos dele. E talvez Nho também não tenha notado o sorriso de lado no rosto de Johnny. Sim, muito instrutivo. Todos nos divertimos. Bom, e você? Nem tanto, disse Johnny, tocando levemente a escoriação com a ponta dos dedos. Estava muito dolorida. Está muito feio. Devia pôr uma compressa, disse Nho, ainda sorrindo de modo cortês. O que achou realmente dele, Nho? O que seus colegas de turma acharam? Seu amigo polonês. Ou Ruth Shen e a irmã dela? Na volta, a pedido dos nossos instrutores, não tocamos no assunto. Pense no que viram. Eles pediram. Na próxima terça-feira, acho que vamos fazer uma redação na turma. Sim, eu estou realmente achando que vamos. Uma dissertação. O que vai dizer em sua dissertação? Nho olhou para o céu azul de verão. Ele e o céu pareceram sorrir um para o outro. Nho era um homem pequeno, com os primeiros fios grisalhos no cabelo. Johnny não sabia quase nada sobre ele. Não sabia se tinha sido casado, se tivera filhos, se fugira dos Vietcongs, se era de Saigon ou de uma das províncias rurais. Não fazia ideia das tendências políticas de Nho. Conversamos sobre o jogo do tigre risonho, disse Nho. Está lembrado? Sim, Johnny respondeu. Agora vou lhe contar sobre um verdadeiro tigre. Quando eu era garoto, perto da minha aldeia havia um tigre que tinha ficado maluco. Tinha se tornado um lamengordoms, comedor de homens, você sabe. Só que não era bem isso. Ele era um comedor de crianças e mulheres idosas, porque tudo isso aconteceu durante a guerra e não havia homens para ele comer. Não a guerra de que você ouve falar, mas a Segunda Guerra Mundial. Aquele tigre tinha pegado gosto por carne humana. Quem conseguiria matar uma criatura tão terrível em uma aldeia humilde em que o homem mais novo estava completando 60 anos e só tinha um braço? E a criança mais velha era eu, com 7 anos de idade. E um dia o tigre foi achado em uma armadilha, que tinha sido montada com o corpo de uma mulher já morta. É uma coisa terrível montar uma armadilha com um ser humano feito à imagem de Deus. Eu vou dizer isso na minha dissertação. Mas é ainda pior não fazer nada enquanto um tigre perverso ataca crianças. E vou dizer em minha dissertação que aquele tigre perverso ainda estava vivo quando o pegamos. Tinha uma estaca atravessada no corpo, mas ainda não tinha morrido. Então, o espancamos até a morte com enxadas e pedaços de pau. Gente idosa e crianças. Algumas crianças ficaram tão agitadas e assustadas que molharam as roupas. O tigre caiu na armadilha e o espancamos até a morte com nossas enxadas, porque os homens da aldeia tinham ido lutar contra os japoneses. Estou pensando que aquele Stilson é como o tigre perverso com seu gosto por carne humana. Acho que deviam fazer uma armadilha para pegá-lo e acho que seria ótimo se ele caísse dentro dela. E se ele ainda estiver vivo quando for achado, acho que devia ser espancado até a morte. Sorriu de modo cortês para Johnny na claridade do sol de verão. Acredita mesmo nisso? Johnny perguntou. Ah, sim. Nho respondeu em um tom descontraído, como se fosse um tema banal. O que meu professor vai dizer quando receber uma dissertação assim eu não sei. Deu de ombros. Provavelmente vai dizer: Nho, você ainda não está preparado para aceitar o American Way of Life. Mas vou dizer a ele o que estou sentindo de verdade. O que você acha, Johnny? Os olhos dele se moveram para a contusão. Depois se desviaram.
Acho que o cara é perigoso, disse Johnny. Eu tenho certeza de que é perigoso. Tem certeza? Nho interpelou. Sim, acredito que tenha certeza. Greg tem seguidores em New Hampshire que o veem como um palhaço muito interessante. Eles o vê do modo como muita gente está vendo aquele homem negro, Idi Amin Dada. Mas você não. Não, disse Johnny. Mas daí a sugerir que ele deva ser morto, politicamente morto. Nho interrompeu sorrindo. Só estou sugerindo que ele devia ser politicamente morto. E se ele não puder ser eliminado em termos políticos? Nho sorriu para Johnny, esticou o dedo indicador, virou o polegar para cima e o moveu como quem atira. Bam! Ele respondeu em voz baixa. Bam, bam, bam. Não, disse Johnny, espantado com a rouquidão da própria voz. Isso nunca é uma solução. Nunca. Não? Pensei que fosse uma solução que vocês americanos usavam com bastante frequência. Nho pegou a alça da carrocinha vermelha. Tenho de começar a plantar essas ervas daninhas, Johnny. Até a vista, rapaz. Johnny observou e um homenzinho de uniforme caque e mocassins puxando uma carrocinha cheia de pequenos pinheiros. Ele desapareceu na esquina da casa. Não. Matar só faz nascerem novos dentes no dragão. É no que acredito. É no que acredito de todo o coração. 3. Na primeira terça-feira de novembro, que por acaso caiu no segundo dia do mês, Johnny Smith deixou-se cair na poltrona de seu conjugado e assistiu ao resultado das eleições. Chancellor e Brinkley estavam apresentando um grande mapa virtual que mostrava os resultados da corrida presidencial em diferentes cores à medida que cada cartela de estado era exibida. Era quase meia-noite e a disputa entre Ford e Carter parecia muito acirrada. Mas Carter ia vencer. Johnny não tinha dúvidas. Greg Stilson também havia ganho. Sua vitória tinha sido exaustivamente coberta pelos noticiários locais, e mesmo os repórteres nacionais deram alguma atenção à eleição, comparando a vitória de Greg e a de James Longley, o governador independente do Maine 2 anos antes. As últimas pesquisas, Chancellor informava, indicando que o candidato titular republicano Harrison Fisher reduzia a diferença, sem dúvida estavam erradas. Como previu a NBC, Stilson, que fez campanha usando um capacete de trabalhador de construção civil e com um programa que incluía a proposta de que toda a população fosse mandada para o espaço cósmico, terminou com 46% de votos contra 31% de Fisher. Era um distrito em que os democratas sempre tiveram resultados pobres. David Boaz não conseguiu mais de 23% dos votos. E então, disse Brinkley, lá em New Hampshire é tempo de cachorro-quente, ao menos durante os próximos 2 anos. Ele sorriu com Chancellor e anunciou um comercial. Johnny não sorriu. Estava pensando nos tigres. Johnny andou muito ocupado no período entre o comício de Trimble e a noite da eleição. Seu trabalho com Chuck seguiu em frente e seu aluno continuava a melhorar, em um passo lento, mas firme. Tinha feito 2 cursos de verão. Fora aprovado em ambos e mantivera seu lugar nas equipes esportivas. Com a temporada do futebol americano chegando ao fim, havia fortes indícios de que seria convocado para a seleção da Nova Inglaterra, patrocinada pela rede de jornais Gannett. As sondagens cuidadosas e quase ritualísticas dos olheiros das universidades já tinham começado, mas eles teriam de esperar mais um ano. Chuck havia decidido, junto com o pai, que passaria um ano na escola preparatória Stovington, uma boa escola particular em Vermont. Johnny achava que a Stovington provavelmente entraria em delírio com a notícia. A escola de Vermont costumava ter grandes equipes de futebol, mas times medíocres de futebol americano. Provavelmente dariam a Chuck uma bolsa de estudos integral e uma chave dourada para o dormitório das moças. Johnny sentia que era a decisão acertada. Depois de a escolha ter sido realizada, e após a pressão para Chuck fazer de imediato os exames de SAT ter desaparecido, o progresso dele deu outro grande salto. Alguns meses antes, no final de setembro, Johnny tinha ido passar o fim de semana em Pownal. Após ficar toda a noite de sexta-feira vendo Herbie inquieto, dando grandes gargalhadas com piadas na TV que não tinham a menor graça, perguntou ao pai qual era o problema. Problema nenhum. Herbie respondeu.
sorrindo nervoso e esfregando as mãos, como um contador que acaba de descobrir que a companhia que investiu as economias de toda a sua vida está falida. Absolutamente nenhum problema. O que te faz pensar uma coisa dessas, filho? Bem, o que é que não sai da sua cabeça? Ub parou de sorrir, mas continuou esfregando as mãos. Realmente não sei como lhe contar, Johnny. Pretendo... É Charlene? Bem, sim, é. Você a pediu em casamento. Ub olhou humildemente para Johnny. Como vai se sentir tendo uma madrasta aos 29 anos, John? Johnny deu um sorriso largo. Vou me sentir muito bem. Parabéns, papai. Ub sorriu aliviado. Bem, obrigado. Eu estava com um certo medo de te contar. Não me importa em admitir. Sei o que você disse da primeira vez que tocamos no assunto. Mas às vezes as pessoas reagem de um jeito diante de uma possibilidade e de outro quando essa possibilidade se concretiza. Eu amava sua mãe, Johnny, e acho que sempre vou amar. Sei disso, pai. Mas estou sozinho. Charlene está sozinha e, bem, acho que de fato podemos nos apoiar um ao outro. Desejo que tenham tudo de bom. Johnny se aproximou do pai e o beijou. E sei que vão ter. É um bom filho, Johnny. Ub tirou um lenço do bolso de trás e enxugou os olhos. Achamos que íamos perdê-lo. Pelo menos eu achava. Vera nunca perdeu as esperanças. Ela sempre acreditou. Johnny, eu... Não, papai. Está tudo bem. Preciso falar. Ele continuou. Há 1 ano e meio isso está dentro de mim como uma pedra. Cheguei a rezar para você morrer, Johnny. Meu próprio filho. Pedi que Deus o levasse. Tornou a enxugar os olhos e guardou o lenço. No final, Deus sabia um pouco mais do que eu e o que estava fazendo. Johnny, você vai estar do meu lado, no meu casamento? Será um prazer, Johnny respondeu, sentindo uma coisa por dentro que era quase pesar. Obrigado. Estou contente por ter conseguido dizer tudo o que tinha na cabeça. Há muito, muito tempo não me sentia tão bem como estou agora. Já combinaram uma data? Na verdade, já. Que acha de 2 de janeiro? Parece bom, disse Johnny. Pode contar comigo. Acho que vamos tentar vender as 2 propriedades, a minha e a dela. Ub falou. Estamos de olho em um sítio em Biddeford. Um belo lugar. 8 hectares. Metade em um bosque. Um novo começo. Sim, um novo começo. Isso é bom. Não faz nenhuma objeção à venda da nossa casa? Ub perguntou em um tom ansioso. Sinto um certo aperto por dentro, Johnny respondeu. Só isso. Sim, é o que eu sinto também. Um certo aperto por dentro. Ub sorriu. Em algum lugar perto do coração é onde sinto o meu. E você? No mesmo lugar, Johnny confirmou. Como estão indo as coisas com você? Bem. Seu aluno está indo bem? Tremendamente bem, disse Johnny, usando uma das expressões preferidas do pai e sorrindo. Por quanto tempo acha que ainda ficará lá? Trabalhando com o Chuck? Acho que durante todo o ano letivo, se eles me quiserem, é claro. Trabalhar um só aluno tem sido um novo tipo de experiência. Estou gostando. E tem sido realmente um bom emprego. Atipicamente bom, eu diria. O que vai fazer depois? Johnny balançou a cabeça. Ainda não sei. Mas sei de uma coisa. O quê? Vou sair para comprar uma garrafa de champanhe. Vamos encher a cara. O pai se levantou e deu um tapinha nas costas dele. Traga 2 garrafas, pediu. De vez em quando, Johnny ainda recebia cartas de Sarah Hazlitt. Ela e Walt estavam esperando o segundo filho para abril. Johnny mandou felicitações e votos de sucesso na campanha de Walt. E às vezes ele se lembrava daquela noite com Sarah, a longa noite que passara tão devagar. Não era uma memória que deixasse vir à tona com muita frequência. Tinha medo que a constante exposição à recordação pudesse fazê-la desbotar e finalmente sumir, como as fotos de formatura em tom de sépia que os alunos costumavam receber. Naquele outono, Johnny teve alguns encontros. Um deles foi com a irmã mais velha, recém-divorciada, da moça que Chuck estava namorando.
mas nenhum desses encontros prosperou. A maior parte do tempo livre de Johnny naquele outono se passou na companhia de Greg Amos Stilson. Ele se tornara especialista em Stilson. Em sua cômoda, sob meias, cuecas e camisas, guardava 3 fichários. Estavam cheios de notas, especulações e cópias de novos artigos. Aquele modo de agir o deixou inquieto. À noite, quando usava sua caneta piloto de escrita fina para fazer anotações nos recortes de jornal colado nas folhas dos fichários, Johnny às vezes se sentia como Arthur Bremer, ou como aquele tal de Moore, que tentara dar um tiro em Jerry Ford. Sabia que se Ed Calenter, o intrépido paladino da eficiência, o visse fazendo aquilo, grampearia seu telefone e colocaria escutas na sala e no banheiro imediatamente. Haveria um fogão de mudanças estacionado do outro lado da rua, só que, em vez de mobília, estaria cheio de câmeras, microfones e só Deus sabia o que mais. Continuou dizendo a si mesmo que não era como Bremer e que Stilson não era uma obsessão. Mas ficou mais difícil de acreditar nisso depois de tantas tardes na biblioteca da UNH, pesquisando em velhos jornais e revistas e colocando moedas de 10 centavos na fotocopiadora. Ficou mais difícil acreditar depois de tantas noites queimando neurônios, registrando seus pensamentos e procurando estabelecer conexões válidas. Ficou, bem, quase impossível ignorar depois daquelas sensações de morte às 3 da manhã, quando acordava suando por causa do pesadelo que se repetia. O pesadelo era quase sempre o mesmo. Uma crua reprise do aperto de mão com Stilson no comício de Trimble. A súbita perda de sentidos. A sensação de estar em um túnel com o clarão de um farol se aproximando. Um farol preso em uma sinistra locomotiva preta. Depois o velho de olhar humilde, assustado, conduzindo o inconcebível juramento de posse. As nuances da sensação, indo e vindo como severos sopros de fumaça. E uma série de imagens breves. Em uma agitada fileira, com bandeirolas de plástico em uma agência de carros usados. Sua mente sussurrava que aquelas imagens estavam todas relacionadas e contavam a história visual de uma titânica destruição se aproximando. Talvez o próprio Armagedon que Will Smith tinha tanta certeza de que aconteceria. Mas o que eram as imagens? O que eram exatamente? Estavam enevoadas, vistas apenas como vagos contornos, pois havia sempre aquele misterioso filtro azul na frente. O filtro azul que às vezes era cortado por faixas amarelas que pareciam listras de tigre. A única imagem clara nesses sonhos repetidos ocorria perto do fim. Os gritos dos que morriam, o cheiro da morte, e um tigre solitário que marchava atrás de quilômetros de metal retorcido, vidro fundido e terra seca. O tigre estava sempre rindo e parecia carregar alguma coisa na boca. Alguma coisa azul e amarela, da qual escorria sangue. Houve momentos, ainda no outono, em que Johnny achou que aqueles sonhos iam enlouquecê-lo. Eram sonhos ridículos, e a possibilidade para a qual pareciam apontar eram sem dúvida impossível. Seria melhor esquecer isso completamente. Mas, como não conseguira, pesquisava Gregory Stilson e tentava se convencer de que tudo não passava de um hobby inofensivo, e não de uma perigosa obsessão. Stilson nasceu em Tulsa. Era filho de um trabalhador de campos petrolíferos que passava de um emprego a outro e frequentemente trabalhava mais que alguns colegas graças a seu porte avantajado. Talvez a mãe de Stilson tivesse um dia sido bonita, mas nos 2 retratos que Johnny foi capaz de desencavar sobrava no máximo um leve traço disso. Se foi mesmo bonita, o tempo e o homem com quem se casou tinham rapidamente lhe obscurecido a beleza. As fotos mostravam um pouco mais que outra face marcada. Uma mulher melancólica do sudeste dos Estados Unidos, usando um desbotado vestido estampado de algodão, segurando um bebê, Greg, nos braços magricelas e contraindo os olhos por causa do sol. O pai de Greg foi um homem dominador que não dava muita atenção para o filho. Quando criança, Greg era pálido e doente. Não havia provas de que o pai o tivesse maltratado psicológica ou fisicamente, mas havia indícios de que, na melhor das hipóteses, Greg Stilson tivesse vivido um clima de não aceitação durante seus primeiros 9 anos de vida. A única foto que Johnny tinha do pai com o filho era, no entanto, alegre. Mostrava os dois em um campo de petróleo.
O braço do pai em volta do pescoço do filho em um descontraído gesto de camaradagem. Mesmo assim, o retrato fazia Johnny sentir um certo calafrio por dentro. Harry Stilson vestia as roupas de trabalho, uma calça de sarja e um blusão caque com bolsos. O capacete estava informalmente puxado para trás em sua cabeça. Os primeiros anos de estudos de Greg também foram em Tulsa. Mais tarde, aos 12 anos de idade, foi transferido para a cidade de Oklahoma. No verão anterior, o pai morrera na explosão de um poço de petróleo. Mary Lou Stilson foi para Oak com seu filho porque era onde a mãe dela morava e onde havia novos postos de trabalho criados pela guerra. Era 1942 e os bons tempos estavam voltando. As notas de Greg foram boas até ele entrar no ginásio, onde começou a se envolver em uma série de problemas. Matava a aula, brigava, andava com maus elementos na cidade, talvez negociando bens roubados nos subúrbios. Embora isso jamais tenha sido provado. Em 1949, quando já estava no penúltimo ano, Greg pegou 2 dias de suspensão por ter colocado uma bomba fedida em um compartimento de um dos vestiários do colégio. Em todos esses confrontos com a autoridade, Mary Lou Stilson defendeu o filho. Os bons tempos, pelo menos para tipos como Stilson, tinham terminado com a guerra em 1945, e a senhora Stilson se via travando uma batalha ao lado do filho contra o resto do mundo. A mãe dele tinha morrido, deixado a pequena casa de madeira e nada mais. Durante algum tempo, ela serviu bebidas no balcão de um bar frequentado por trabalhadores dos campos de petróleo. Depois virou garçonete em uma taberna que funcionava a noite toda. E, quando seu garoto se metia em problema, ela saía em sua defesa, nunca se preocupando, ao que parecia, em saber se ele era culpado ou não. Aquele menino pálido, de ar doente, que o pai apelidou de Nanico, desapareceu por volta de 1949. À medida que Greg Stilson progredia na adolescência, o legado físico do pai se mostrava. O garoto cresceu 15 centímetros e ganhou 30 quilos entre os 13 e os 17 anos. Não participava dos esportes organizados na escola, mas de alguma forma conseguiu frequentar uma daquelas academias de ginástica de Charles Atlas, onde trabalhava o físico com um conjunto de pesos. O Nanico havia se transformado em um garoto com quem não era bom mexer. Johnny achava que, em dezenas de ocasiões, Greg estivera à beira de abandonar a escola. E provavelmente só por pura sorte conseguiu evitar um processo policial. Se tivesse enfrentado pelo menos um processo sério, Johnny não estaria com todas aquelas estúpidas preocupações, porque dificilmente alguém com um passado reconhecidamente marginal poderia aspirar a um alto cargo público. Stilson conseguiu se formar, nas últimas colocações da turma, é verdade, em junho de 1951. Apesar das notas baixas, não tinha nenhum problema cognitivo. Tinha o olho focado em seus pontos fortes. Tinha palavra fluente e se comportava como vencedor. Trabalhou brevemente naquele verão como frentista de um posto de gasolina. Então, em agosto do mesmo ano, Greg Stilson abraçou Jesus em um templo pentecostal de Wildwood Green. Largou seu emprego no posto de gasolina e se iniciou como fazedor de chuva através do poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Coincidentemente ou não, aquele havia sido um dos verões mais secos de Oklahoma desde os dias do grande vendaval. As colheitas já eram dadas como perdidas, e a criação logo teria o mesmo destino se os poços, pouco profundos, secassem. Greg foi convidado para o encontro da Associação de Agricultores e Pecuaristas locais. Johnny encontrara várias histórias sobre o que aconteceu. Era um dos pontos altos da carreira de Stilson. Nenhuma das histórias chegara a ser totalmente convincente, e Johnny podia compreender por quê. A coisa tinha todos os atributos de um mito americano, não muito diferente de algumas das histórias de David Crockett, Pecos Bills e Paul Bunyan. Que alguma coisa acontecera não havia dúvida, mas a verdade exata já não podia ser identificada. Algo parecia certo. Aquele encontro da Associação dos Agricultores e Pecuaristas deve ter sido uma das reuniões mais estranhas já ocorridas. Os agricultores tinham trazido uma dúzia de fazedores de chuva de várias partes do Sudeste e do Sudoeste. Cerca de metade deles era negra. 2 eram índios. Um Pawnee mestiço e um Apache puro sangue. Havia um mestiço de peiote mexicano.
Greg era um dos cerca de 9 brancos e o único morador da região. Os fazendeiros ouviram as propostas dos fazedores de chuva e dos feiticeiros um por um. E, gradual e naturalmente, os fazedores de chuva e feiticeiros se dividiram em 2 grupos. Os que queriam receber antecipadamente a metade não reembolsável de seus honorários e os que queriam receber antecipadamente a totalidade de seus honorários também não reembolsáveis. Quando chegou a vez de Greg Stilson, ele teria se levantado, prendido o polegar nas presilhas do cinto da calça jeans e dito o seguinte: acho que vocês, parceiros, sabem que passei a fazer chover depois que entreguei meu coração a Jesus. Antes disso, eu estava fundado no pecado e nas trilhas para o pecado. Uma das principais trilhas para o pecado é a trilha que estamos seguindo esta noite. E estamos sinalizando essa rodovia para o pecado principalmente com placas de dólares. Os fazendeiros estavam interessados. Mesmo aos 19 anos, Stilson tinha algo do apresentador de um programa de humor e fizera a eles uma oferta que ninguém pôde recusar. Porque ele era um cristão renascido e, como sabia que o amor ao dinheiro era a raiz de todo o mal, faria chover e depois lhe pagaria o que achasse que valia o trabalho. Greg foi contratado por aclamação e 2 dias depois estava de joelhos na carroceria de um caminhão que atravessava lentamente rodovias e ruas da região central do estado. Ia vestido com um capote preto e um chapéu de pastor, orando pela chuva através de um par de alto-falantes alimentado pela bateria Delco de trator. As pessoas se juntavam aos milhares para olhá-lo. O fim da história foi previsível, mas satisfatório. Os céus ficaram nublados durante a tarde do 2º dia da missão de Greg, e na manhã seguinte as chuvas vieram. Choveu por 3 dias e 2 noites. As inundações mataram 4 pessoas. Casas inteiras com galinhas empoleiradas no alto dos telhados foram levados pelo Greenwood. Os poços se encheram, o gado foi salvo e a Associação de Agricultores e Pecuaristas de Oklahoma concluiu que provavelmente a chuva teria acontecido mesmo sem Greg. Fizeram uma coleta em benefício de Greg em sua próxima reunião, e o jovem fazedor de chuva recebeu a módica soma de 17 dólares. Greg não perdeu a calma. Usou os 17 dólares para publicar um comunicado no City Herald de Oklahoma. O comunicado ressaltava que mais ou menos a mesma coisa tinha acontecido a um certo encantador de ratos na cidade de Hamlin. Sendo cristão, continuava o comunicado, Greg Stilson não tinha intenção de raptar criancinhas e, sem dúvida, sabia que não havia recurso legal contra um grupo tão grande e poderoso quanto a Associação de Agricultores e Pecuaristas de Oklahoma. Mas o justo era justo, não era? Tinha uma mãe idosa para sustentar e ela estava com a saúde debilitada. O comunicado sugeria que ele tinha rezado com veemência a favor de uma penca de esnobres ricos e mal agradecidos. O mesmo tipo de homens que, nos anos 1930, tinham expulsado a trator gente pobre como Joade de suas terras. O comunicado sugeria que ele tinha salvado dezenas de milhares de dólares em cabeça de gado para receber 17 dólares em troca. Como era um bom cristão, esse tipo de ingratidão não o incomodava. Mas talvez ela devesse causar certo mal-estar aos bons cidadãos do condado. Os de pensamento justo poderiam mandar contribuições para a caixa postal 471, aos cuidados do Herald. Johnny não sabia quanto Greg Stilson teria realmente recebido como resultado daquele comunicado. Os informes variavam. Mas naquele outono, Greg andou circulando pela cidade em um Mercury 0 km. Também pagou os 3 anos de impostos atrasados da pequena casa deixada para ele pela mãe de Mary Lou. A própria Mary Lou, que não estava lá muito doente, sequer tinha mais de 45 anos, pareceu rejuvenescer em um novo casaco de Vison. Ao que parece, Stilson havia descoberto um dos grandes músculos do princípio que move a terra. Se quem recebe o serviço não paga, os que não receberam frequentemente pagarão, e sem razão aparente. Pode ser o mesmo princípio que assegura aos políticos que sempre haverá jovens o suficiente para alimentar a máquina da guerra. Os fazendeiros descobriram que tinham enfiado a mão coletiva em um ninho de maribondos. Quando os membros da associação entravam na cidade, a população costumava se juntar para vaiá-los.
Eles eram denunciados dos púlpitos de uma ponta a outra do condado. De repente, viram que tinha ficado difícil vender a carne que a chuva salvara sem precisar viajar uma distância considerável. Em novembro daquele ano memorável, 2 rapazes com socos ingleses nas mãos e revólveres niquelados calibre 32 nos bolsos tinham aparecido na porta da casa de Greg Stilson. Ao que tudo indicava, haviam sido contratados pela Associação de Agricultores e Pecuaristas para sugerir, com a energia que fosse necessária, que Greg procurasse outro lugar de clima mais apropriado. Ambos os rapazes acabaram no hospital. Um deles com uma contusão, o outro sem 4 dentes e com uma ruptura interna. Os dois tinham sido encontrados na esquina da quadra de Greg Stilson, sem calças. Os socos ingleses tinham sido inseridos em um ponto anatômico mais comumente associado ao ato de sentar. E no caso de um dos rapazes, foi necessário fazer uma pequena cirurgia para remover os objetos. A associação voltou atrás. Em um encontro no início de dezembro, retiraram $700 do fundo de reserva e um cheque nesse montante foi enviado a Greg Stilson. Ele obteve o que queria. Em 1953, Greg e a mãe se mudaram para Nebraska. O negócio de fazer chover não deslanchou, e alguns disseram que a pregação também não oferecia perspectivas. Não importa qual tenha sido a razão para se mudarem. O fato é que apareceram em Omaha, onde Greg abriu uma empresa de pintura de casas que foi para o brejo 2 anos depois. Saiu-se melhor como vendedor da companhia de bíblias American Truthway. Cruzava o cinturão do milho, fazendo refeições com centenas de famílias de agricultores que trabalhavam duro e eram tementes a Deus. Contando a história de sua conversão, ele vendia bíblias, símbolos religiosos, imagens de Jesus em plástico luminoso, inários, discos, medalhas e um furioso livreto de direita chamada Conspiração Judaico-Comunista contra nossos Estados Unidos. Em 1957, o idoso Mercury foi substituído por uma picape Ford novinha em folha. Em 1958, Mary Lou Stilson morreu de câncer. E no final daquele ano, Greg Stilson saiu do negócio de renascer pela Bíblia e se dirigiu para o leste. Passou um ano em Nova York antes de se mudar para Albany, no interior do estado. Seu ano em Nova York fora dedicado a um esforço para entrar no negócio teatral. Foi um dos poucos campos, junto com o da pintura de casas, no qual não conseguiu um único dólar. Provavelmente não por falta de talento, Johnny pensou cinicamente. Em Albany, trabalhou em uma companhia de seguros, a Prudential, e ficou na cidade até 1965. Como vendedor de seguros, teve um sucesso insignificante. Não recebeu oferta para se juntar ao executivo da empresa. Durante esse tempo de 5 anos, Greg não teve mais explosões de fervor cristão. O arrogante e solente Greg Stilson de antes parecia ter entrado em hibernação. E em todo o seu tempestuoso currículo, a única mulher de sua vida foi a mãe. Pelo que Johnny foi capaz de descobrir, nunca se casou, sequer namorou por muito tempo. Em 1965, a Prudential lhe ofereceu um posto em Ridgeway, New Hampshire, e Greg aceitou. Aproximadamente na mesma época, o período de hibernação pareceu ter chegado ao fim. O clima dos anos 1960 estava ganhando força. Era a época da minissaia e do faça o que tu queres. Greg se tornou atuante na comunidade de negócios de Ridgeway. Juntou-se à Câmara de Comércio e ao Rotary Club. Tornou-se conhecido no estado em 1967, durante uma controvérsia sobre os paquímetros do centro da cidade. Havia 6 anos, várias facções vinham brigando por causa deles. Greg sugeriu que todos os paquímetros fossem retirados e substituídos por caixas de coleta. Que as pessoas pagassem o que bem entendessem. Alguns acharam que era a ideia mais louca que já tinham visto. Greg respondeu que, bem, quem sabe não teriam uma surpresa. Sim, senhor. Ele foi persuasivo. A cidade finalmente adotou a proposta em uma base provisória e a avalanche de moedas de 5 e 10 centavos que se seguiu surpreendeu a todos, menos a Greg. Ele já havia descoberto o princípio anos antes. Em 1969,
Greg voltou a se tornar notícia em New Hampshire quando sugeriu, em uma carta extensa e cuidadosamente redigida ao jornal de Ridgway, que os autores de infrações relacionadas a drogas fossem postos para trabalhar em serviços comunitários da cidade, como cuidar de parques e ciclovias ou tirar o mato dos canteiros das avenidas. Muitos acharam que era a ideia mais louca de que já tinham ouvido falar. Greg respondeu mais uma vez que, bem, tentem colocar em prática e, se não funcionar, passem para a próxima. A cidade tentou. Um usuário de maconha reorganizou toda a biblioteca da cidade, fazendo-a passar do antiquado sistema decimal de Dewey para o moderno sistema de catalogação usado na Biblioteca do Congresso, e sem nenhum custo para o município. Alguns hippies apanhados com alucinógenos em uma festa reprojetaram o parque da cidade, transformando-o em uma área modelo que incluía um lago com patos e um playground desenhado por um arquiteto para maximizar uma diversão saudável e minimizar riscos. Como Greg demonstrou, a maioria dos usuários de drogas tinham passado a se interessar por todas aquelas substâncias químicas na universidade, mas nada os impedia de utilizar as outras coisas que lá também tinham aprendido. Ao mesmo tempo em que revolucionava as normas do estacionamento em sua cidade de adoção e o modo como a população lidava com os usuários de drogas, Greg escrevia cartas para o Union Leader de Manchester, o Globe de Boston e o New York Times. Em seus textos, expunha pontos de vista fantásticos sobre a guerra no Vietnã, defendendo sentenças graves para os dependentes de heroína e um retorno à pena de morte, especialmente para os que traficavam heroína. Na campanha para a Câmara de Deputados, Greg alegou em várias ocasiões ter sido contra a guerra a partir de 1970. Mas as declarações que publicou deixavam claro que se tratava de uma mentira deslavada. Em 1970, Greg Stilson abriu sua própria companhia de seguros e imobiliária. Foi um grande sucesso. Em 1973, ele e 3 outros empresários financiaram e construíram um shopping nos arredores da Capital City, sede do condado do distrito que ele agora representa. Foi o ano do boicote árabe ao petróleo e o ano em que Greg começou a dirigir um Lincoln Continental. Foi também o ano em que concorreu a prefeito de Ridgway. O prefeito tinha um mandato de 2 anos e 2 anos antes, em 1971, ele fora convidado tanto pelos republicanos quanto pelos democratas da respeitável população de 8.500 habitantes, cidadezinha da Nova Inglaterra, para concorrer. Declinou ambos os convites com um sorridente agradecimento. Em 1973, candidatou-se como independente, enfrentando um republicano razoavelmente popular, mas vulnerável devido a seu fervoroso apoio ao presidente Nixon, e um cacique democrata. Usou aquele capacete de construção civil pela primeira vez. Seu slogan de campanha foi "Vamos construir uma Ridgway melhor". Teve uma vitória esmagadora. Um ano mais tarde, no Maine, o estado co-irmão de New Hampshire, os eleitores viraram as costas tanto para o candidato democrata, George Mitchell, quanto para o republicano James Ewing, e elegeram um corretor de seguros de Lewiston chamado James Longley para governador. A lição não seria desperdiçada por Gregory Ames Stilson. 4. Ao redor da fotocópia dos recortes estavam as anotações de Johnny e as perguntas que ele costumava fazer a si mesmo. Repetia tanto uma determinada cadeia de raciocínio que agora, enquanto Chancellor e Brinkley transmitiam o resultado das eleições, poderia recitar seus questionamentos palavra por palavra. Primeiro, Greg Stilson não devia ter sido eleito. Suas promessas de campanha eram, de um modo geral, simples piadas. Sua formação política estava toda errada. Sua educação estava toda errada. Tinha parado de estudar no final do ginásio e até 1965 fora pouco mais que um vagabundo. Em um país em que os eleitores haviam decidido que os advogados deviam fazer as leis, os únicos contatos de Stilson com advogados tinham sido provocados pelas circunstâncias erradas. Ele não era casado, e sua história pessoal era decididamente excêntrica. Em segundo lugar, a imprensa o deixara, o que era muito intrigante, quase completamente em paz. Em um ano de eleições, quando Wilbur Mills admitira ter um amante, quando Wayne Hayes foi desalojado de sua posição aparentemente eterna na Câmara por causa de outro amante,
quando ninguém nas casas legislativas ficava imune aos ásperos e inesperados ataques da imprensa, os repórteres deviam ter feito exaustivas manobras ao redor de Stilson. Sua personalidade polêmica e cheia de nuances, no entanto, só parecia despertar admiração e simpatia da imprensa nacional. Greg não parecia deixar ninguém, exceto talvez Johnny Smith, inquieto. Não fazia muito tempo seus guarda-costas tinham sido os motoqueiros encrenqueiros com suas Harley Davidson, e não era raro que saíssem gente ferida dos comícios de Stilson. Mas nenhum repórter investigativo se dera o trabalho de estudar os fatos com profundidade. Em um comício em Capital City, naquele mesmo shopping que Stilson ajudara a erguer, uma menina de 8 anos teve o braço quebrado e deslocou o pescoço. Sua mãe jurava histericamente que um daqueles maníacos das motos a empurrara do palanque quando a menina tentou subir para pegar uma assinatura do grande homem em seu livro de autógrafos. Houve, no entanto, apenas uma breve nota no jornal: menina se fere em comício de Stilson, logo esquecida. Stilson fez uma revelação financeira que Johnny achou boa demais para ser verdade. Em 1975, teria pago $11.000 de impostos federais sobre uma renda de $36.000. Nenhum imposto de renda pago ao estado de New Hampshire, é claro. O estado não tinha esse imposto. Greg afirmava que a totalidade de seus rendimentos vinha de sua firma de seguros e venda de imóveis, além de uma pequena remuneração que era seu salário como prefeito. Não havia menção à participação no lucrativo shopping Capital City, nem explicações sobre o fato de Stilson viver em uma casa avaliada em $86.000, imóvel do qual tinha posse integral e definitiva. Em uma época em que o presidente dos Estados Unidos estava sendo obrigado a pagar uma considerável multa por honorários não declarados, a divulgação da estranha declaração de renda de Stilson não fez nenhuma sobrancelha se levantar. Depois havia sua atuação como prefeito. Seu desempenho no cargo fora muito melhor do que as performances da campanha levariam a alguém a crer. Ele era um homem astuto, sagaz, com uma rude, mas rigorosa capacidade de aprender traços de psicologia humana, empresarial e política. Encerrara o mandato em 1975, deixando a prefeitura com um superávit fiscal pela primeira vez em 10 anos, o que sem dúvida deliciou os contribuintes. Destacava com justificado orgulho seu programa de estacionamento e o que chamava programa de correção hippie. Ridgway foi também uma das primeiras cidades em todo o país a organizar um comitê do bicentenário. Uma empresa que fabricava arquivos de aço tinha se instalado em Ridgway. E em tempos de recessão, a taxa local de desemprego não superava invejáveis 3,2%. Tudo muito admirável. Algumas outras coisas que aconteceram quando Stilson era prefeito que deixavam Johnny assustado. As verbas para a biblioteca municipal tinham sido reduzidas de $11.500 para $8.000 e no último ano do governo para $6.500. Ao mesmo tempo, os gastos com guarda municipal tinham subido 40%. 3 novas viaturas policiais foram adquiridas para a frota da cidade, bem como um lote de equipamentos antimotim. 2 novos guardas foram efetivados e, sob insistência de Stilson, o Conselho Municipal concordara em aumentar consideravelmente a verba para a aquisição de novas pistolas para os guardas. Como resultado, vários tiras daquela sonolenta cidadezinha da Nova Inglaterra saíram para comprar a Magnum .357, a arma imortalizada por Dirty Harry Callahan. Também durante o período de Stilson como prefeito, o reformatório para adolescentes foi fechado. Instituiu-se o toque de recolher às 10 da noite para jovens com menos de 16 anos, supostamente voluntário, mas policialmente vigiado. E o dispêndio municipal com programas sociais foi reduzido em 35%. Sim, muita coisa em torno de Greg Stilson assustava Johnny. O pai dominador e a mãe indulgente e protetora. As concentrações políticas que pareciam shows de rock. O modo de o homem lidar com a multidão, seus guarda-costas. Desde Sinclair Lewis, havia gente alardeando a possibilidade, alertando para a tragédia e para o risco de um Estado fascista na América. E a coisa simplesmente não acontecia. Bem, houve Huey Long, lá na Louisiana, mas Huey Long tinha sido assassinado. Johnny fechou os olhos e viu Nho apontando o dedo.
Bam, bam, bam. Tigre, tigre. Brilho, brasa que a furna noturna abrasa. Que olho ou mão armaria? Mas não se semeia dentes de dragão, a não ser que queira fazer companhia a Frank Dodge naquela capa de vinil com capuz. E além de Dodge, aos Oswald, aos Sheehan e aos Bremer. Malucos de todo o mundo, uni-vos. Conservem seus paranoicos cadernos de anotações atualizados e abram-nos à meia-noite. Quando os desejos começarem a subir a cabeça, enviem o cupom para comprar o revólver pelo reembolso postal. Johnny Smith encontrou o Squeaky Fromm. Prazer em conhecê-lo, Johnny. Tudo que você tem neste caderninho de anotações faz sentido total para mim. Quero que conheça meu mestre espiritual. Johnny, este é Charlie. Charlie, este é Johnny. Quando você acabar com Stilson, vamos ficar juntos e nos livrarmos do resto dos porcos para salvar as florestas. Sua cabeça estava rodopiando. A inevitável dor de cabeça estava chegando. A situação sempre o levava àquilo. Greg Stilson sempre o levava àquilo. Estava na hora de ir dormir. E, por favor, Deus, nada de sonhos. De novo, a pergunta. Ele havia escrito em um dos cadernos de anotações e ela continuava reverberando. Johnny a escrever em letras caprichadas e depois desenhar um círculo triplo ao seu redor, como se quisesse impedi-la de sair de lá. A pergunta era a seguinte: se você pudesse pular em uma máquina do tempo e voltar a 1932, você mataria Hitler? Johnny olhou para o relógio que marcava 1h15. Já era 3 de novembro, e a eleição do bicentenário já entrara para a história. Ohio ainda não havia decidido, mas Carter estava na frente. Sem dúvida, o cara. O jogo tinha terminado e lá estavam os vencedores e perdedores. Jerry Ford podia pendurar as chuteiras pelo menos até 1980. Johnny foi até a janela e olhou para fora. A casa principal estava às escuras, mas havia uma luminosidade no apartamento de Inho, em cima da garagem. Inho, que logo ganharia a cidadania americana, continuava assistindo ao grande ritual vivido pelos americanos a cada 4 anos. Sai velho pilantra por lá, entra novo pilantra por cá. Bem, talvez nem Gordon Strand tivesse coragem de dizer uma coisa dessas à comissão Watergate. Johnny foi para a cama. Demorou bastante para dormir e sonhou com o tigre risonho.